Você vai pro YouTube, o outro que vai. Vamos trazer o... Chato, bota essa porra no YouTube logo. Não, cara. O próximo vamos trazer. Não, Não, hoje não. Nós vamos botar Não, aqui a gente vai trazer um... Take 1, 18 de junho. Pode começar? Peraí, deixa ele vai falar ali. Faz a contagem, Pedro. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. E aí, meus amigos? Parou. Não, o ritmo, Beto. Então vai. Vamos, o ritmo. 3, 2, 1. E aí, no ar, o Mais Que Jurídico. O programa que veio para revolucionar o entorno do Distrito Federal, Brasília e o Brasil. E o mundo. Aqui com os meus amigos Marcelo Nobres e Dr. Pedro Henrique Torres. Um jovem com espírito de velho, literalmente falando. E nós, mais velhos, com espírito de novos. Né? Você, né? Eu não. O irmão mais novo do Dedé, né? O irmão mais novo do Dedé. Isso é verdade. O Dedé, todo mundo fala que, quando eles pensam nós somos irmãos, eu falo, ele é meu irmão mais novo, né? É Mas, verdade. na verdade, não é. E o pessoal lá Mas de não baixo- sou eu. E o pessoal do estacionamento sabe disso, né? Comentaram, você que é o irmão mais novo do Dedé. Isso. Mas, enfim, vamos entrando lá. Marcelo, e essa agressão que está circulando aí da criança na festa junina na escola hoje? Uma criança que foi agredida por um pai de uma outra criança. Como é que você vê isso? Beto, foi uma situação assim, bem lamentável, né? Bem lamentável. Você imagina, né? Nós dois temos filhos, né? Eu já com as minhas filhas já acima de 18 anos, mas você tem uma filha muito próxima da idade dessa criança que foi agredida ali, né? Então você imagina você estando ali numa festa junina, num momento de confraternização de uma escola e de repente um pai sobe no palco e empurra seu filho, né? É uma situação muito complicada, né? Assim, infelizmente, né? Pelo menos ele já se retratou, né? Disse que realmente errou. A escola tomou as medidas cabíveis, né? E você, como um expert nessa área aí, você acha que a escola teria alguma punição, alguma sanção? Você tem algumas situações aí que você lembra também, alguns casos análogos aí que você também poderia, talvez até exemplificar para nós aqui? Temos sim. Tem uma ação que hoje, inclusive, para nossa alegria, saiu a sentença e o município foi condenado justamente por isso. A criança quebrou os 2 bracinhos e o que aconteceu? Não teve os devidos cuidados da escola e o município foi condenado em decorrência disso. Eles tentaram alegar que não tinham condições de cuidar, teriam que colocar um monitor para cada criança, mas hoje no direito tem e a Constituição Federal garante, devido ao artigo 36, se eu não me engano, parágrafo 6º, que fala da teoria do risco administrativo. Então, o município responde sim. E eu acho que no caso aqui, em tese, dessa agressão da criança, a escola ela responde solidariamente com o pai da criança, civilmente. E você, o que você acha, Pedro? Eu não cheguei a verificar se a escola ela é pública ou se ela é uma escola, uma instituição particular, né? Particular. Nesse caso, eu entendo que é preciso responsabilizar de forma muito objetiva a escola. Qual foi a responsabilidade da escola nesse caso, né? Houve uma negligência em restringir a área, por exemplo, os pais não entrarem, para outras pessoas não entrarem enquanto as crianças estavam ali na apresentação. É possível atribuir essa responsabilidade para a escola, né? Porque quem fez a ação foi o pai da criança. E aí quem deve ser responsabilizado de forma mais objetiva e incisiva é esse pai. Até a gente vê muitos comentários das pessoas questionando por que ele foi solto, né? Por que ele foi solto de imediato? E é até uma coisa que é constitucional isso. Para quem não entende, a regra do processo é você responder ele em liberdade. Então, a restrição da sua liberdade é uma medida excepcional, que só pode acontecer em casos extremos. Ou tiver uma sentença, quando você for condenado, se você for condenado. Antes disso, são poucas hipóteses que você pode ser preso. Então o delegado Pablo Aguiar acertou? Sim, no meu entendimento, sim. Pablo Aguiar, o delegado Vicente Pires? Sim, o delegado, de forma acertada, né, que eu entendo, teve que liberar, não há motivos, até porque hoje em dia tem a lei Lavrou, né, o TCO, né? Sim. Hoje em dia você tem a lei do abuso de autoridade, lei de abuso de autoridade, que se você manter uma pessoa presa indevidamente, você responde por isso. E isso não é uma escolha do delegado, isso é lei, ele tem que ser cumprido. Ele é um mero aplicador da lei. Então, eu entendo que essa liberação dele é injusto? Comove?
você vê o cara agredindo a criança, o cara empurrando a criança e ele sendo solto no dia seguinte, comove. Mas é a nossa regra. Foi aquilo que é como as coisas funcionam. É o que determina o nosso Código de Processo Penal, né? Exatamente. Então não adianta querer sair e fugir muito dessa regra, por mais né? que até mesmo o delegado estava indignado, né? Eu vi pelas reportagens, o delegado estava Não, indignado dizendo qualquer pai ficaria indignado com uma situação dessa, né? que a Não lei é precisa ir muito muito branda longe, pra não. uma situação Eu, falo, dessa, né? eu não sei qual seria a reação Sim. se eu estou numa festa junina e do nada minha filha é agredida. E eu, como operador de direito, eu também não sei. É o tipo da coisa que a gente pode até falar. Vocês nunca vão me ver furtando, vocês nunca vão me ver roubando, mas vocês podem me ver no banco dos réus por conta de uma situação dessa. Porque eu também não sei qual seria a minha situação e qual seria a minha reação vendo uma violência contra a minha filha. Eu poderia partir e ir para vias de fato e ter até uma situação até mais grave, né? Porque a gente não sabe. Você vê uma criança sendo agredida, você vê um filho seu sendo agredido, mas, infelizmente, tem algumas coisas no nosso Código de Processo Penal que a gente vê que são absurdas. Não é, doutor Pedro? E o resultado? A priori, se ele não tiver nenhuma condenação e nenhum antecedente, o Ministério Público vai propor para ele um acordo de transação penal. Ou seja, é um acordo que o Ministério Público faz com o réu para não seguir com o processo, é um acordo que a lei prevê para não denunciar o indivíduo. E ele, no máximo, ele vai pagar uma cesta básica ou vai pagar algum valor para alguma instituição de caridade. Infelizmente, vai ficar por isso mesmo. E aí vem à tona, né, Beto? Há pouco tempo nós falamos do Léo Lins, em relação à pena que foi aplicada ao Léo Lins, de 8 anos, né? E um TCO, um mero TCO, né, nessa situação. E a gente está vendo aí, né, toda essa... E quem agrediu o rapaz? Responde alguma coisa? Tem outra questão também. Quem agrediu o cara que empurrou o filho? Será que ele está numa legítima defesa? Porque se você vê seu filho sendo empurrado daquela forma, você vai partir para cima para segurar. Né? Exatamente. Então, o quê? Você está numa situação... As imagens mostram um dos pais empurrando ele, né? Colocando ele, jogando ele para baixo, né? Empurrando. No meu entendimento, o pai que foi lá... E os outros pais foram que... No meu entendimento, o pai que subiu lá, ou a pessoa que subiu lá para conter ele, você não sabe o nível de agressividade que ele estava, agiu em legítima defesa. No meu entendimento, não sabe se ele está armado. Tinha o policial civil, né? Que foi até desacatado uma das... Exatamente. Das circunstâncias da apuração. Eu entendo que essa pessoa que agrediu o outro agiu até em legítima defesa de terceiros, né? Legítima defesa de terceiros. Então, então toda essa análise tem... Agora uma pergunta dos universitários, uma pergunta dos leigos. Existe legítima defesa de um segundo? Existe sim, a legítima defesa de terceiros. Essa pergunta que a gente fez. Doutor Pedro, você entende isso como uma legítima defesa de terceiros? O caso do pai que chegou lá e partiu para cima do agressor da própria filha? Entendo. O que tem que deixar claro é que o que não existe, não pode, é legítima defesa de legítima defesa. Isso aí não existe. O que é isso? O que seria a legítima defesa da legítima defesa? É você... Por exemplo, no caso que o doutor Vicentinho trouxe aqui na situação passada, onde duas pessoas um começa a agredir a outra. Peraí, alguém começou e o outro se defendeu. Não tem como você ter... Senão, ficaria impune. Se duas pessoas brigando, uma começa a bater na outra, aquelas brigas de torcida organizada, seria legítima defesa de legítima defesa, entendeu? E isso não pode. Agora, o que pode é uma criança sendo empurrada de um palco, o pai tem todo o direito de ir lá intervir. Não só o pai, né? Se fosse outro pai, não fosse daquela criança, também poderia. Mas os sons posteriores... Aí tem que verificar o excesso, né? Porque... Pelo que eu verifiquei ali no vídeo, tentaram segurar e ele achou ruim que tentaram segurar ele. E fica naquela, né? Até que ponto vem o excesso e até que ponto está na legítima defesa. Enquanto você usar dos meios moderados, que é tentar conter o cara ali, eu entendo que está na legítima defesa. A partir do momento, por exemplo, se um pai sacasse uma arma e atirasse nele, aí de longe extrapola a legítima defesa. Porque as imagens que a gente vê é o pai chegando, empurrando, mesmo que ele empurre ele para baixo do palco, né, ele não chegou dando uma voadora, vamos pensar assim, né? Então, de certa forma, a reação dele foi moderada, eu entendo que seja moderada. Sim. Ele chegou empurrando, tira a mão do meu filho, né? Agora, se ele chegar chutando, de repente, né, dando uma voadora... Tem uma segunda imagem, né? Tem uma segunda imagem... que 3, 4 pais da aí começa o tumulto. Aí começa esse tumulto. Então, a gente vai ter que verificar realmente essas imagens, porque até então o ofensor, né,
ele vem só meramente se retratando, né? Dizendo que realmente ele errou, né? A questão... Não verificamos se teve ali um exame de corpo de delito, porque é para poder adentrar, né, nesses aspectos da agressão que eles podem ter sofrido. Né? Nesses procedimentos que vão para a delegacia, o próprio delegado já solicita, né, esse laudo para ele ter liberado e feito um TCO. Acredito eu que não tenha ocorrido nenhum tipo de lesão no menino. Foi vias de fato, né? Que é até importante deixar claro que se fosse lesão corporal, talvez a situação seria outra. No caso, no agressor, né? No agressor, sim. Também no agressor, também, se tivesse... Exatamente. Mas aí fica aquela questão do tumulto, né? Muita gente ali para você identificar quem foi, quem deixou de ser. Fica difícil. Uma coisa que até eu entendo mais eficaz é a responsabilização civil do agressor. Porque quando dói no bolso do cara, aí as coisas são piores. Porque criminal, o cara vai lá pagar a cesta básica, vai... Não, e são penas, tanto que ele lavou para PCO, né? São penas agora, se o pai entra com né? ação, se os pais entram com ação sacato, de responsabilidade civil, ou quero uma indenização, você agrediu meu filho em público, na frente da escola, na frente dos colegas, ele está com trauma, ele não consegue estudar mais, ele está com dificuldade de voltar para a escola... Bom, ó o dano que gerou para essa criança, né? E isso merece ser ressarcido no âmbito civil, que eu entendo muito mais eficaz do que o âmbito criminal. É verdade. É verdade. Mas vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar agora sobre a jornalista que foi processada por injúria racial. Esse também tá um assunto que está bombando, né? Mas, na verdade, eu acredito que ela é ex-jornalista. Né? Se eu não me engano. Ela não estava atuando como jornalista, né? Sim, ela já é ex-jornalista, né? Esse crime de homofobia aí. Não, e pior é que parece que 2 dias depois, no condomínio dela, novamente ela cometeu o mesmo crime, né? Então, assim, são situações, assim, bem difíceis, né? No mundo de hoje, a gente imaginar esse tipo de situação, né? Aparentemente, né, a gente vê nas imagens até mesmo a repercussão das filhas dela, né, dizendo que ela tem alguns transtornos, né, pedindo desculpas tanto às vítimas, né, que foram agredidas ali verbalmente, e também a todos, né, porque essa situação aí gera uma repercussão muito grande, né, mas o pior é depois né, 2 dias depois, novamente a pessoa vem e comete um ato quase que porque idêntico, isso acontece, né? Se a gente for parar para analisar, se você é atacado, como ela foi a princípio, é natural de você revidar. Aí eu vejo isso como uma excludente de ilicitude. Mas se depois ela reiterou da mesma forma, aí não. Aí já mudou, né? Já entra, você já verifica essa situação dele criada, não, ela tem a questão homofóbica ali quase que latente, né? Então você vê que parece que a situação dela ter sido presa em flagrante ali parece que não serviu para nada, né? Que ela foi presa em flagrante, foi para audiência de custódia, está em liberdade provisória, né? E aí parece que não serviu para nada, porque aí depois 2 dias parece... É aquelas coisas, você orienta o cliente, né? Você pede para o cliente, né? E depois passam 10 segundos, né? A gente brinca, né? Você vai... Né? Até comentando com o Pedro esses dias, que estava na audiência, né, Pedro? O Pedro suscitou lá, pediu para o cliente utilizar o direito constitucional de ficar calado, aí a juíza perguntou, você vai utilizar o direito constitucional? Não, quero falar. Então, a gente brinca, né? É complicado. Mas se ela tiver problema de saúde mental, por exemplo? Aí vamos ter que analisar essa contextualização, mas isso também ela não vai, de alguma forma, deixar de responder pelos tipos penais, entendeu? Ela não é imputável, por exemplo? Vamos ter que avaliar todas essas questões para ver se caberia, né? Como é que você vê isso, Pedro? Bom, eu entendo que a primeira coisa depende de um perito judicial, né? Não basta dizer, eu sou doido e ficou por isso mesmo, assim, né? Você tem que... O juiz nomeia um perito judicial, vai lá, verifica se a pessoa realmente, no momento daquela ação dela, ela estava em pleno gozo das faculdades mentais dela, ou se ela não estava, ou se foi um período esporádico daquilo. Porque parece que ela tem, pelo que eu vi das filhas, que era bipolar, né? Então... por exemplo, ela é bipolar. Às vezes ela está bem, às vezes ela está ruim. Ela não pode se utilizar dessa bipolaridade de momentos ela está ruim para fazer o que ela quiser quando ela estiver boa. Então, no momento da ação dela, ela tem que estar em plena consciência do que ela está fazendo para ela ser responsabilizada. Se ela não tiver, bom, aí tem outras medidas que vão ser aplicadas diversas da prisão para ela, né?
Pois é, e vamos aqui entrar num outro assunto aqui, que esse foi o que me deixou estarrecido, né? Todo mundo se fala da segurança do processo judicial eletrônico e hoje a gente teve a ciência, né, de um hacker que chegou que invadiu o PJE, que para mim, dos sistemas judiciais hoje, dos tribunais, para mim é o que funciona melhor. E o cara é um cara de pau, né? É um cara desse, ele é cara de pau e abusado, né, esse hacker. Porque ele não só invadiu, como ainda debochou da própria polícia, né? Foi, a Polícia Federal falou lá que ele estava preso, depois ele falou, não estou preso não, peraí que eu vou demonstrar que eu não estou preso, e foi lá... Não, e o mais engraçado é que isso aconteceu na Bahia... E a gente tentando entrar no sistema lá sem saber de nada. Simplesmente o sistema estava... não conseguia, a gente não conseguia ter acesso. E a gente, com urgência, né, Pedro? A gente tendo aquela urgência. Né? E o sistema não dava. O que eu verifiquei foi do TRF1, né? Foi. Eu acredito, não sei se é a estabilidade do sistema da Bahia, mas é o mesmo, é PJE também. PJE. Não, então, foi geral, né? Nesse mesmo dia também eu tentei acessar também o TRF1, aí ele aparecia lá, parecia que você sabe quando ele não entra, ele fica ali parado naquela página inaugural, aí você vai F5 e nada. E o aí problema disso tudo é que acaba prejudicando a vida de quem precisa, né? Por exemplo, você precisa de uma liminar num processo desse. Está guardando muito tempo, uma decisão judicial. São vidas de pessoas que dependem dessa movimentação processual. E aí o cara derruba o sistema, às vezes por mero capricho ou alguma convicção interna dele, e prejudica a vida de muitas pessoas. Né? A gente tem casos nossos. A Justiça Federal, infelizmente, já é lenta. E aí você tem situações como essa que dificultam ainda mais o andamento dos processos de quem precisa, né? E na página, lá, claramente, né, que os prazos estão suspensos já quase um determinado período. Aí já junta agora com o feriado, mais o recesso, né? Então, imagina. Aí a tramitação processual já um pouco mais demorada da Justiça Federal, isso prejudica muito. Então, como você falou, bem lembrado essa questão, né? Porque muitas vezes você entra com ações que vão estar relacionadas com o direito de saúde. Sim. Né? Você imagina uma liminar que você precisa ali de algo que é não é nem para hoje, a gente brinca, é para ontem mesmo, né? Porque nós estamos lidando com vida. Ou, de repente, um direito de ir e vir. E nesse caso, a gente tentando entrar no sistema... Era uma coisa absurda, porque é uma coisa que era urgência, demandava urgência, porque era uma ação de alimentos em que a pessoa já tinha sido ameaçada pela mãe, e a gente está, nesse caso, pelo pai e pelo genitor, e a gente não conseguia entrar. E sem saber, e a mãe agredindo e a gente sem poder entrar, ter acesso ao processo, porque estava em segredo de justiça, e o processo simplesmente do PJE parado, porque a gente não conseguia entrar. Não foi, Pedro? Eu não me recordo, doutor Nobres, o senhor vai saber explicar melhor, dizer melhor do que eu, se já teve outras situações como essa, de hackers invadir. Eu me lembro no TJDFT. Eu também lembro do TJDFT também. Uma queda de sistema, não sei se foi por hacker ou se foi instabilidade do sistema, há um tempo atrás. Se você recorda, em outros tribunais, se já teve essa situação? Eu me lembro também só do TJDFT também. Fora do CNJ, né, que teve aquela situação de que o hacker invadiu e expediu um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, mas acho que foi uma situação bem esporádica. Acho que foi questão nem de invadir, acho que foi de senha, se eu não me engano. O cara conseguiu descobrir a senha de um servidor. É verdade. Mas o que eu me lembro também foi justamente essa questão do TJDFT também. Eu também não sei se foi hacker, foi questão de estabilidade também. Então, assim, algumas adequações do sistema. Né? Tem alguns tribunais que é um pouco... O EPROC, né? O EPROC ali, tem o próprio ProJude também, que nós estamos... Né? O ProJude, se a gente falar do ProJude aí para os colegas lá do Goiás, né? Eles vão falar, não tem estabilidade, não. Ele Mas eu quero mudar de assunto aqui, e até porque chegou aqui para a gente aqui uma informação do internauta aqui, de uma pessoa que está aqui vendo aqui, do seguidor aqui, e que está falando aqui, sobre uma medida protetiva que foi decretada contra ele. No caso aqui, a mulher decretou a medida protetiva, a mulher pediu a medida protetiva, ela foi decretada e
ele agora, a gente sabe que ele é inocente. Como é que você vê isso, Pedro? Essa desarrazoabilidade da Lei Maria da Penha. Bom, hoje a Lei Maria da Penha, ela leva muito em consideração a palavra da mulher. Então, a mulher falou, o juiz dificilmente vai negar uma medida protetiva de urgência para aquela mulher, até que se prove o contrário. E até se provando o contrário, às vezes a gente sabe disso, a gente tem outros processos relacionados a isso, é difícil retirar. Às vezes as pessoas não entendem que a medida protetiva por si só não é um crime. Então, você está com uma medida protetiva em seu desfavor, isso não é crime. O crime é você descumprir a medida protetiva. Que é o 24A da lei, né? Exatamente. Então, você descumprir essa medida, aí é crime. É o problema. Aí, e a pena é pesada. Pena é pesada, não tem fiança pelo delegado. E pode contratar bons advogados, né? Pode contratar bons advogados. Não, Nesse caso do internauta que eu estou em contato com você, doutor Beto, ele disse que a menina mandou mensagem para ele. Não sei, acho que te mandou o caso. foi. Não, aconteceu agora um episódio pior. Que a pessoa que foi decretada a medida protetiva para ele não poder chegar perto da ex-mulher, ela avisou. Nós temos o áudio, né? Ele mandou o áudio pra gente. Ela falou assim, se você me achava ruim como mulher, você vai me ver como ex-mulher. E tem um agravante no caso dele. Ele é vigilante patrimonial. Nesse caso, ele não consegue tirar a certidão dele, porque o processo pela própria Polícia Federal. Nós peticionamos lá pedindo o arquivamento do processo, porque essa pessoa, por conta dessa medida protetiva que foi decretada em desfavor dele, ele não consegue trabalhar. Então, esse tipo de situação é uma situação que a gente fica até sem saber o que fazer. Vocês pegaram o caso do internauta? Vocês pegaram Não, o caso? esse é um caso de verdade mesmo, é com o estou nosso, é vigiando, um caso nosso. Tem a ver com o caso do quer- internauta. Sim, É um caso entender nosso. esse caso, até para dar um detalhe. O cara separou da mulher, e aí ele entrou com a ação, vamos partilhar os bens. De partilha de bens. Vamos partilhar os bens. Essa mulher foi citada, só para arredondar a data, ela foi citada no dia 1º, no dia 3 ela foi na delegacia, eu estou me sentindo ameaçado por ele. Quero uma medida protetiva. Delegacia não, foi no próprio Ministério Público, no próprio né? Isso, no próprio Ministério Público. Quero uma medida protetiva. Assim, o lapso temporal. Eu tomei conhecimento que eu estou respondendo uma ação civil por partilha de bens, a gente vai discutir. 3 dias depois, eu me sinto ameaçada. Não teve nenhum tipo de... ela não apresentou áudio, ela não disse... Ela mesma confirmou que ele não foi lá na casa dela. Ela só se sentiu ameaçada. Não, e as câmeras do condomínio que ele mora mostram claramente que não houve agressão, não houve tentativa de agressão, e ela afirma categoricamente: se você me achava ruim como mulher, você vai me ver agora como ex-mulher. O que é ser ruim? E o que ela fez? Ela, tendo conhecimento da lei, ela pediu as medidas protetivas, foi decretada e colocou todo mundo numa saia justa. Porque eu cheguei aí no próprio promotor que estava cuidando do caso para despachar, ele falou: doutor, eu não tenho como fazer aqui. Tanto é que eu estou intimando ela para ver se ela realmente quer que continue com as medidas protetivas e para esclarecer melhor essa situação. Porque o lapso temporal de quando foi feito a citação dela e a separação e a homologação do divórcio e a partilha dos bens foi quase que instantâneo, né? Então, ela usou isso como meio de vingança. Aí imagina você, a injustiça. Você separa da sua esposa, vai querer dividir os bens que vocês dois construíram juntos, você procura os meios legais para isso, que é a justiça. Né? Foi correto, procurou a justiça para isso. O cara é vigilante. E aí, a mulher pede uma medida protetiva, você não consegue retirar a sua licença, eu não vou... As certidões, né? As certidões para você conseguir trabalhar, porque você manuseia a arma e a Polícia Federal exige que você tenha todas as certidões negativas, e aí você vai perder seu emprego. Corre-se o risco de você perder seu emprego, porque você não tem a habilitação técnica. Corre-se o risco, não, você vai perder o emprego, né? Porque se ele é vigilante não patrimonial... conseguir reverter a tempo... Por uma injustiça da mulher, ainda não. Não, aí deram uma sugestão pra gente. Quando eu fui despachar com o promotor, e toquei esse assunto. Foram vocês? Somos nós. O escritório. Tá bom, calma. Quando nós fomos despachar com o promotor que está cuidando do caso,
Ele falou, não, mas cabe um mandado de segurança. Eu falei, não, doutor, mas é desarrazoada essa medida daqui. E já tem jurisprudência no próprio Tribunal Regional do Trabalho, que se o cara é vigilante e não pode andar armado e não consegue tirar a certidão, ele não pode. Ele precisa dessa idoneidade moral. Seria Então, demitido por justa causa, né? Seria demitido por justa causa. Aí você perdeu o seu emprego, você pode perder seu emprego, se a gente não conseguir reverter até lá, por uma injustiça, uma palavra que a mulher disse, acabou. Você perdeu seu Tem essa emprego. probabilidade de não conseguir reverter? Sim, tem. Tem. É porque a mulher pode alegar, nesse caso, nessa situação, que ela foi... Porque a medida protetiva ela ficou muito solta. Infelizmente, a lei ficou muito solta. Então, se a mulher se sentir ameaçada, tanto psicologicamente como moralmente, em qualquer uma das formas, ela pode ir lá e pedir as medidas protetivas. Aí vai da autoridade que tiver lá, da autoridade policial, ou no caso do Ministério Público, é um ato discricionário dele, mas dificilmente eles negam. Eu desconheço. Eu até nunca porque vi negar uma medida protetiva. Porque Nunca vi. aquela situação, promotor ou delegado, eles não tem vão colocar noção. o dele na reta, Exato, né? porque depois não concede a medida protetiva e acontece alguma coisa posterior. Como já aconteceu também, né? Exatamente. A gente tem que ver Então, também o lado bom da lei. A lei realmente ela veio para proteger as mulheres, mas algumas mulheres, infelizmente, usam a lei para poder prejudicar os ex-companheiros. E elas não são responsabilizadas? Quando demonstrar, é comprovada a responsabilidade, inclusive eu já defendi, eu acompanhei num acordo de não persecução penal de uma mulher que tinha pedido a medida protetiva, acusado o marido de violência doméstica. Quando foi na hora da audiência, ela falou, não, eu menti. Aí o que o promotor fez? Sabiamente, e o juiz também. Mandou o inquérito voltar, a ação voltar para a delegacia e mandou indiciá-la por denunciação caluniosa. Sim. Então, tem penalidade, Dá sim. dor de cabeça isso aí? Deu para ela. Ela respondeu uma ANPP, uma ação penal por denunciação caluniosa. É claro que ela não foi presa por conta disso. A ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, ele é uma forma que foi é uma lei benéfica, né, que é o acordo proposto pelo Ministério Público, que dá essa oportunidade para crimes que não cabem à transação penal. Então, ela foi beneficiada por isso. Mas ela... Por conta disso, ela passou apertada. Eu lembro no dia lá, ela falando, o que eu fui fazer? Eu falei, pois é, com esse tipo de coisa não se brinca. Porque hoje ela está bem com a pessoa que ela denunciou, e aí, no dia da audiência, ela falou, não, eu fiz isso só para prejudicar, porque eu estava com raiva dele. Tá bem hoje, hein, doutor Beto? Tá bem hoje, hein? Caramba. pediu para ele acelerar, ele acelerou, acelerou, ué, viu? tá vendo? Aí deixa eu fazer tem outra pergunta. Nós pegamos um caso aqui de um internauta, e uma medida protetiva de uma menina de 17 anos. Explica aí, o internauta entrou em contato contigo? Ele entrou aqui em contato e eu queria aqui debater aqui com meus colegas aqui. Agora, mas ele mandou aí falando que a menina era menor, era? Que a menina era menor e ela foi induzida. E aí eu mostrei aqui pro doutor Pedro. O que você acha disso aí, doutor? A mãe era aquela... Não, eu até já aproveitei aqui já vou pegar o contato dele também, né? Pra gente já... Vamos defender ele? Nós vamos defender ele Quero desenrolar aqui. e não vamos cobrar nada. Vai ser pro bono para ele aí, ó. É só deixar claro que ele autorizou a gente a narrar esses fatos. Não nomes, não locais, situações, mas A gente não contar pode. essa história, né? Porque existe um sigilo de advogado-cliente. Você não pode contar... Você que pegou? Sim. Foi você, né? Então a gente teve esse contato e aí ele autorizou a gente a narrar um pouco dessa história dele, até para demonstrar e servir de exemplo para outros homens que vão aí se relacionar com mulheres, certos cuidados que tem que tomar para evitar ter esse tipo de constrangimento. Então, se a mulher falou, não quero mais, não tem mais como conviver, cara, afasta, vai embora. Sim, respeitar, né? Não tem como você manter um relacionamento com uma pessoa que não quer. Então, se a mulher não quer mais, cara, vaza, vai embora, afasta, muda de lugar, distância, que aí evita qualquer tipo de coisa. Né? E eu falo muito isso para os meus clientes. Falo. Eu falo muito. Quando foi decretada a medida protetiva, não chegue mais perto. Bloqueia o número, né? Porque eu vejo muitos casos, muitos. E, infelizmente, acontece que a gente fala para as pessoas, fala assim, ó, para alguns clientes até, a gente fala assim, ó, não chegue mais perto dessa fulana, porque você vai ser preso. E muitos não acreditam. Não acreditam.
Eles não acreditam. Ficou trocando Aí, quando mensagem. é decretada a prisão preventiva, aí a família vem doida, né? Aí não tem o que fazer, ué, porque caso- também não faz milagre, né? No caso desse internauta específico, o que acontece? No caso, foi a própria mulher que entrou em contato com ele. E aí, o que se entende? Nesse caso, ficou verificado que teve prova, ele tem registro das ligações, né? Ela ligando para ele, ela mandando mensagem para ele. E aí, estamos falando de seres humanos. Então, você gosta da pessoa, e aí você vê a pessoa entrando em contato, mais que o advogado oriente, olha, não responda. Muitos anos de Somos seres- convivência, Muitos anos de né? convivência. Não é assim tá ali na uma coisa mensagem, a pessoa tá de boa. Não tem jeito, a pessoa às vezes acaba respondendo essa mensagem. É por isso que a gente fala, né? Bloqueia. A gente Bloqueia o sempre número, orienta. porque não tem... para não ter nenhum risco de você ver. Né? Entrar na tentação. Nesses casos, o que os tribunais têm entendido? Você não está desobedecendo uma decisão da mulher. Você está desobedecendo uma decisão do juiz que falou para você não ter contato com ela. Mesmo que ela quiser. Mesmo que ela Mesmo que queira. ela- Se ela quiser, tem os meios legais para ela tirar a medida protetiva. Vou lá, peço, tem uma audiência específica, eu quero tirar a medida protetiva, não quero mais, voltei para ele, a gente está de boa. Agora, se a mulher está com a medida protetiva ainda e ela entra em contato com o homem e o cara responde, cara, ele está sujeito. Ele está sujeito. Para reverter. Porque o juiz vai entender assim, por que você respondeu. Ele vai tomar Você respondeu Corre por quê? risco, corre Você não risco, tinha que ter corre respondido. É o descumprimento. O juiz vai falar, você não Você tinha que ter respondido. Eu não mandei você não entrar em contato com ela? Ah, mas ela quis. Mas você está desobedecendo a decisão Mas fui eu do que- juiz, é. do Estado. O Estado mandou você não entrar em contato com ela. E você entrou. Então, assim, independente da vontade dela, infelizmente, você está sujeito a responder pelo descumprimento. Vocês estão dando uma aula de utilidade. É aquilo que ele faz. Voltou à tona. Bloqueia. Bloqueia. E para tirar a medida protetiva, é duas saídas. Ou ela vai lá e diz que não quer mais, ou o cara pode solicitar para o juiz e demonstrar que não existe a necessidade Mas de para o juiz manutenção. revogar uma medida É muito protetiva, difícil, é muito difícil. ele tem que ser muito peitudo, não, viu? pega esse Porque caso, depois, se não. acontecer... Paga esse Hoje, caso. o magistrado, né? O magistrado revogar uma medida protetiva, porque é aquilo que a gente falou aqui. Vai que ele revoga essa medida protetiva sem ouvir a mulher e acontece depois uma tragédia. Quem é que vai ser responsabilizado? O magistrado que retirou. O Ministério Público que autorizou, que falou, vai lá, eu concordo com o pedido. Então, dificilmente você vê uma revogação de medida protetiva. Sim, mas como é que faz para ele não ficar encrencado? Porque esse que for condenado... É cumprir o que o juiz falou. Não se aproxima dela. Não se aproxima. Não fala, não conversa, bloqueia. Mas isso acontece muito, né? É uma coisa que acontece muito. Teve um também semelhante a esse caso dessa pessoa aqui. Quase que eu solto o nome dele aqui. Quase, chegou perto. Por pouco eu não solto aqui. Mas eu falei que foi... O que aconteceu? O sogro nos procurou porque tinha pedido a medida protetiva contra o sogro e contra o filho, que era casado. Aí ele falou assim, eu quero que ela saia da minha casa, porque a casa é minha. É um direito dele. Ele pediu a reintegração de posse. Nós entramos com a reintegração de posse, tiramos ela de lá. Eu lembro como se fosse hoje, eu entregando a chave para a pessoa e falando assim, fulano, não me chegue perto dela, porque você vai ser preso. Aí ele falou, não, pode deixar. Eu falei, você me escutou? Você entendeu? Ela tem medida protetiva. Se você chegar perto dela, você vai ser preso. O que aconteceu, Pedro? Fala aí, responde aí pra mim. Final de semana. Não, e é sempre final de semana, né? Final de semana. Sempre final de semana que tem essas questões, né? Ou seja, preso. Tá certo. O cara descumpriu, preso. Cadê? Não tem o que fazer. E aí contratar bons advogados para atuar na defesa, demonstrar que não existe mais aquela lesividade, o cara vai responder pelo crime de descumprimento, e aí processo que segue. E é complicado, né? Pouco tempo eu fui nomeado como dativo e é uma situação parecida, né? Foi condenado, né, dentro desse processo, e a juíza da Vara de Violência Doméstica deixou claro, né? Porque tinha uma criança, um filho menor, né? E aí, de 2 anos aproximadamente, e ele falou, mas como é que eu vou fazer a questão do direito de visita? Aí a gente tentando explicar para ele, ele falou, olha, seu direito de visita nesse momento aí está... Vamos colocar assim, vai depender de um terceiro, sua mãe, seu pai,
vai lá, né, em comum acordo, pega a criança, mas você não pode ir lá e buscar essa criança. Se você for lá, a juíza falando para ele, se você for lá para buscar a criança, mesmo sendo seu filho, você está descumprindo a medida. Você vai ser preso. Né? Mas é um absurdo ele falando para a juíza. Né? Então, assim, virou... Mas, aí a juíza falando, olha, já estou só te alertando, doutor, alerte seu cliente aí, que se ele for lá buscar a criança, ele vai descumprir a medida. Não, e nós estamos com uma outra situação. É porque um assunto vai puxando o outro, que é o caso de um outro cliente nosso lá, que o dele é pior. Porque o pai mora do lado da ex-mulher. Só que ele é curador do pai. Nossa. Ele é que cuida das contas do pai. E quando ele chega lá, e a mulher pediu as medidas protetivas. Então ele não consegue, ele não pode ir na casa do pai, porque quando ele chega lá, a mulher já só de ameaçar, ele já tem que sair vazado. Pedro sabe dessa história. Chega a ser até engraçado, né? Ué, porque como é que ele faz? Ele é que cuida do pai, ele tem a curatela do pai, mas não pode cuidar do pai porque tem medidas protetivas da mulher, que é vizinha. E ele tem que se manter a 300 metros de distância, que aí chega a ser até uma coisa assim absurda, né? Ele vai ter que, teoricamente, vai ter que mudar para outra residência. E ele perguntando, né? Ô, doutor, minha ex-mulher tem a medida protetiva, meu pai mora do lado dela. Casa, muro, mesmo muro. Meu pai é idoso, eu preciso lá cuidar dele. Como é que faz? Pô, bicho, tira teu pai de lá, velho. Não tem outra opção, não. Pelo que eu tô vendo aqui, vai ter que mudar. Vai ter que mudar. O juiz pode abrir uma exceção para ele ir lá e ver o pai? Até pode, mas aí a mulher vai gravar o cara no lá. Não, ele não tá indo ver o pai, não, tá indo me ver. E aí, como é que você vai explicar difícil, aqui? Véio. Quer paz na sua vida? Cumpre a decisão, afasta, sai. Às vezes sai caro, às vezes tem um desgaste emocional, de tempo, mas pior ainda é você responder um processo criminal por descumprimento de medida protetiva. Você não vai fazer concurso para a polícia, você não... você não faz concurso para nada, né? Você não passa... Nossa, você não pode nem ser advogado? Não. A OAB veda isso, é um dos requisitos. Na hora que ela pede o atestado de idoneidade moral, a Maria da Penha, um descumprimento, qualquer, se tiver envolvimento Maria da Penha, você não consegue. Você não consegue ser advogado, você não consegue ser nada com isso. É bem rigoroso. Muito rigorosa essas questões aí. Né? E, Beto, falando assim, desses aspectos do advogado, e essa decisão do Supremo aí, né, revigorando novamente essa imunidade do advogado aí, que até então, né, a gente ficava meio aflito, né? Tá precisando, né? Eu acho que o Supremo... Eu sou um constitucionalista e eu não posso reclamar da Suprema Corte. Eu gosto das decisões, eu acho que os ministros que estão na Suprema Corte hoje são ministros sábios, são ministros inteligentes. A gente pode até não concordar, mas a gente tem que respeitar a decisão deles. E... principalmente perante aos advogados, eles têm acertado muito. Eles têm prestigiado muito a nossa classe. A classe dos advogados, a gente tem sido muito prestigiado pela nossa corte máxima do Brasil, né? Que é o Supremo Tribunal Federal. Não é? Os honorários, né? Os honorários foram deles, né? O CPC trazia claramente, né, a questão dos honorários, né, de sucumbência de 10% a 20%, mas mesmo assim, né, as decisões não respeitavam. Precisou a OAB, né, adentrar com uma ação para que o Supremo fizesse... Olha, cumpra o CPC, né? Assim, as coisas que a gente analisa e olha e fala, gente, mas não está no código. Não está lá dizendo que as honorários de sucumbência são de 10% a 20%, mas muitas vezes vinha decisões R$500, R$1.000, né? Isso já aconteceu com a gente, tá? A causa era de um valor grande, aí vem o relatório, a decisão, a sentença, quando chega no dispositivo... fala que a gente tem direito a R$1.500. Foi uma frustração. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, não, é brincadeira. Já né? Pensou nos 10% no mínimo, né? Se olhou para o valor da causa alto e a hora que chegou, eu falei, não, eu não estou acreditando no que eu estou vendo aqui. E ainda falou que a gente tratou o processo com zelo, né? Com zelo, com dedicação. Com dedicação, zelo. E aí, R$1.500. Tem módicos R$1.500 dentro do... Como que era no CPC antigamente, toda essa questão de honorários sucumbenciais? Você pode falar porque você é do CPC de 73, né? Ele não tinha, né? Ele não tinha especificamente o percentual, né? Ele falava a questão poderia ser até 20%, mas não tinha essa determinação de até 20%,
deixava aquela lacuna. Até 20% pode ser o quê? Zero. Se ele quiser... 0,1%. É. Entendeu? Agora não, agora é claro, de 10% a 20%. Então não tem como você fugir. Né? O CPC de 2015 não tem como você fugir desse percentual. Então, quando os magistrados eles colocam valores fixos, de acordo com o que eles entendem que seja ali o valor que deveria ser pago pelo honorário de sucumbência, ele está, de alguma forma, ele vinha descumprindo aquilo que a determinação do próprio CPC. Né? Por isso que a gente falava, né? Em aula, a gente comentava muito isso. A gente precisa de provocar o Supremo, tantas coisas que o Supremo, né, precisa ser provocado, ou tantas ações que já está positivada. Exatamente. Basta condenar, condena-se a parte, né? A 10%. Se ela acha que o valor é um valor elevado, 10%. Né? Mas, assim, aquelas situações, porque quando a gente pega ali, né, um processo de 50 milhões, 10% é 5 milhões. Né? Aí fica aquela... O que ficava aparecendo é que alguns magistrados estavam com inveja, né? Verdade seja dita. Né? Quando um processo, a gente está falando de processo, às vezes, de 500 milhões, né? De 200 milhões, Sim. de 100 milhões. Aí o advogado ganhar de sucumbência num processo de 50 milhões, né? De 500 milhões, ganhar 50 milhões... Mas é aquilo que a gente fala, mas quem está pagando? É o Estado? Não, quem está pagando é a parte... Se perdeu, a parte Perdeu vencida. a parte vencida no processo. E muitas vezes, essa parte vencida merece realmente, além daquela condenação, pagar um honorário de sucumbência mesmo. Né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Que é aquilo que você comentou agora há pouco também. E que, principalmente o Pedro aí falando, muitas vezes o criminal não pode não surtir efeito, mas o bolso muitas vezes surte. Né? Vai surtir efeito. Quando você fala multa, né? Como é que nós paramos de... Por que nós paramos? Por que o Brasil é exemplo na questão da faixa de pedestre? Porque tem multa, né? As pessoas só respeitam quando dói no bolso. No bolso. E é isso que acontece. Por que nos Estados Unidos ontem a provocação do judiciário ela é muito menor que uma provocação do nosso judiciário? Porque eles já sabem disso. Eles sabem que vai chegar aqui na Suprema, vai chegar aqui na... Porque a gente vê lá os filmes, né, o pessoal pergunta, é muito diferente o civil, do direito americano, né, o common law com o civil law, que é o nosso direito. É muito diferente, porque lá você também tem jurados para falar se aquela pessoa vai ser condenada a uma indenização ou não. No nosso caso, não, é o juiz, né, que vai determinar e qual o valor. O juiz lá só vai determinar o valor, mas lá o negócio é sério. Lá o negócio é sério no sentido de aplicação de uma multa, de uma sanção, né, dentro de uma indenização do direito civil, é de milhões. Então, é aquela coisa, você quer procurar o tribunal, procurar o Estado americano para que a gente possa solucionar esse problema, vai pagar caro, porque as custas lá também é caras, e, além do mais, são questões de milhões. Então, muitas vezes, faz-se um acordo, porque né, a gente vê lá nos filmes, né, nas tem os acordos séries, pré-processuais, né? né? Isso, senta-se as partes, demonstra-se quais são as provas que vocês têm. O que você tem? O que você tem? O que vocês têm aí contra nós? E vamos fazer um acordo de 2 milhões, 3 milhões. Porque eles sabem que, se for para o tribunal, vai tomar uma condenação de 15 milhões. Então, são exemplares. Por que a gente brinca muito com os alunos quando a gente ministra algumas questões de direito do consumidor? Por que lá o RECAL? Vamos pensar no RECAL. Quantos RECAL vocês veem que nos Estados Unidos são lançados ali? Se a gente for pesquisar, verdade. são pouquíssimos. No Brasil, o tempo todo, RECAL. Toda hora tem um RECAL. Vai fazer RECAL nos Estados Unidos para você ver se a coisa não fica séria lá, não. Porque lá a multa é milionária. Fora que o Estado americano ele vai falar o seguinte, olha, na próxima, você não vende mais carro aqui no nosso país. É verdade. E aí, Pedrão? Outro ponto, que é até interessante a gente tratar aqui, que teve na nossa outra conversa, para encerrar, né, é a questão do Léo Lins, né, doutor? Teve um podcast que foi feito no Inteligência Limitada, onde levaram humoristas, eles debateram muito sobre esse assunto, né? E é um assunto que traz divergência, alguns entendem de outra forma, muito. Outros de outro, não é um consenso. E até para a gente trazer um contraponto, fazer uma análise, né? Colocar uma análise aqui comparativa. A gente tem o caso do pai, do pai da criança, que empurrou uma criança do palco, foi solto no dia seguinte. E a gente tem o caso do humorista, que fez piada e tomou 8 anos. 8 anos de cana. Talvez se esse pai tivesse feito piada da criança enquanto ela estava no palco, a pena dele teria sido maior. Então, eu deixo esse questionamento e essa para vocês que estão nos assistindo, né? E no próximo, Mais Que Jurídico, agora nós já vamos estrear com uma surpresa, com a personalidade. Agora
já está, Vamos trazer já foi convidados convidado, nós vamos aqui. trazer um convidado. Ou convidada, ou né? convidadas, né? Já está marcado já. Para o próximo Mais Que Jurídico, ela dá a sua opinião sobre as situações do cotidiano do judiciário. Essa vai ser... Eu tenho certeza que vai... Pelo menos os meus alunos vão assistir. Bora, agora fecha o podcast, vamos lá. Quero ver uma apresentação legal. Então, até a próxima. De novo. Então, galera, até a Olha próxima. pra câmera, exatamente. Viu? Então, galera, até a próxima. Nos aguarde. Você vai falar, galera, não. Você não é apresentador do Alexandre Frota, pô? Meus amigos, obrigado pela companhia. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Conversa um pouquinho antes de ir embora. Vai embora igual você pega... Nossa, não, tá por vir. Igual uma rapariga que você pega lá, termina e vai embora, não. Então, meus amigos, para encerrar o Mais Jurídico que hoje, estamos já falando já e anunciando que no próximo episódio estaremos com uma figura de alto escalão, como vai ser a partir dos próximos. Estaremos trazendo magistrados, promotores de justiças, delegados de polícia, todos para participarem juntos com a gente. Não é isso, Pedro e Marcelo? Com certeza, com certeza. E isso vai ser algo assim excelente para todos, né? Porque quando a gente escuta essas personalidades jurídicas aí, né? E que vão ser exemplos, normalmente elas são exemplos, né? E normalmente são novas, né? São bem novos e novas juízes, novos promotores, né? Um pessoal que está vindo aí aguerrido aí, né? Que vai trazer aí bastante conhecimento aí, seja para os alunos, seja para nós também, que nós aprendemos. A gente aprende todo dia, né? Uma pessoa que passou num concurso para magistratura, que passou num concurso do Ministério Público, ela tem um conhecimento até um pouco acima da média, né? Então, é importante elas estarem aqui emitindo sua opinião como operadores do direito, mas também como pessoas. Sim. Até como cidadãos. Questões polêmicas, cidadãos. temas polêmicas, né? Como seria? Não sei se elas vão poder falar isso, né? Porque elas estão emitindo juízo de valor. Mas nós também vamos perguntar, né? Nós vamos colocar aqui no debate. E o pessoal que vai estar assistindo pode mandar perguntas também? Deve mandar perguntas. A gente tem o nosso Instagram. Pode mandar, que nós vamos estar respondendo também. Muito bom. Se despede? Então, até o próximo podcast, Mais Que Jurídico. Tá bom. Grande abraço. Semana que... Deixa eu falar. Semana que vem. Vai para o YouTube perfeitamente. Ficou muito bom.